Nas profundezas insondáveis da mitologia grega, entre os relâmpagos majestosos de Zeus, o poder tempestuoso de Poseidon e os feitos glorificados de heróis celebrados pelos poetas, existe uma figura cuja presença jamais dependeu da luz para impor respeito. Seu poder não se manifestava no brilho dos céus, nem no rugido das tempestades, mas no silêncio absoluto do inevitável. Ele não precisava ser exaltado, pois sua soberania alcançava todos os seres, mortais ou imortais, cedo ou tarde. Esse era Hades, o invisível, senhor do submundo, guardião dos mortos, soberano das riquezas subterrâneas e arquétipo supremo das profundezas da existência. Diferente de muitos deuses gregos, Hades não era movido por vaidade, capricho ou desejo de adoração. Seu domínio começava onde todas as ilusões terminavam. Seu nome, raramente pronunciado pelos gregos, por temor reverente, significava aquele que não é visto, refletindo não apenas o elmo da invisibilidade forjado pelos ciclopes durante a titanomaquia, mas também sua essência metafísica. Hades é a força oculta que acompanha toda a vida, desde o primeiro suspiro, a certeza silenciosa que caminha ao lado de cada destino. Filho de Cronos e Reia, Hades compartilhou com seus irmãos, Zeus e Poseidon, a terrível experiência de ser devorado pelo próprio pai, um titã paranoico que temia ser destronado por sua descendência. Libertado por Zeus, Hades participou da Grande Guerra contra os Titãs, conflito que redefiniria a ordem cósmica. Como recompensa pela vitória, os três irmãos dividiram o universo. Zeus recebeu os céus, Poseidon os mares e Hades herdou o submundo. Muitos poderiam interpretar essa divisão como uma condenação, mas o reino de Hades era, na verdade, um dos domínios mais vastos e inescapáveis da criação, pois todos os caminhos, independentemente da glória ou miséria, terminavam em suas portas. Seu reino não era apenas um lugar de punição, como frequentemente retratado de forma simplista. O submundo grego era uma estrutura complexa, onde diferentes destinos aguardavam as almas. Havia o sombrio Tártaro, reservado aos grandes condenados, os melancólicos campos de Asfódelos, onde vagueavam as almas comuns, e os luminosos campos elíseos, destinados aos virtuosos e heróis. Hades presidia esse sistema com uma justiça austera, não como um tirano cruel, mas como administrador incorruptível da ordem final. Ao redor de seu império corriam rios simbólicos, o Estige, rio dos juramentos, o Aqueronte, da dor, o Cocito, das lamentações, o Flegetonte, de fogo, e o Lete, do esquecimento. Cada um representava aspectos profundos da experiência humana: sofrimento, memória, purificação e perda. Guardando seus portões estava Cérbero, o cão de três cabeças, cuja função não era impedir a entrada, mas assegurar que ninguém escapasse. Esse símbolo revela uma verdade essencial: entrar nas profundezas é inevitável, mas fugir da verdade é impossível. Apesar de sua imagem sombria, Hades não era maligno. Essa interpretação é posterior. Para os gregos, ele representava equilíbrio. Sem morte, não existe renovação. Sem fim, não há transformação. Hades não era destruição gratuita, era necessidade cósmica. Essa dimensão se manifesta profundamente em sua relação com Perséfone. Filha de Deméter, deusa da fertilidade, Perséfone foi levada ao submundo e tornou-se rainha ao lado de Hades. Mais do que uma narrativa de rapto, esse mito simboliza iniciação e transformação. Ao consumir as sementes de Romã, Perséfone passou a pertencer a dois mundos, o dos vivos e o dos mortos. Sua subida traz a primavera, sua descida, o inverno. Assim, Hades não simboliza apenas a morte, mas o ciclo eterno entre ausência e retorno, escuridão e renascimento. No plano psicológico, Hades representa uma das forças arquetípicas mais profundas da experiência humana. Ele é a descida ao submundo interior, o confronto com a sombra, com tudo aquilo que foi reprimido, temido ou enterrado dentro de nós. Hades simboliza perdas, lutos, crises existenciais, fins inevitáveis e transformações dolorosas,
mas necessárias. Todos atravessam o reino de Hades em algum momento da vida. A morte de uma pessoa querida, o fim de um relacionamento, a perda de identidade, o colapso de sonhos antigos, o confronto com traumas, tudo isso constitui uma jornada simbólica ao submundo. Nessas fases, somos arrancados da superfície confortável e conduzidos às profundezas de nós mesmos. Hades rege esse processo. Ele não destrói por sadismo, mas remove ilusões para revelar verdades ocultas. Seu arquétipo ensina que amadurecer exige despedidas. Certas versões de nós precisam morrer para que outras possam nascer. Enquanto Zeus pode representar poder externo e Poseidon emoções intensas, Hades representa soberania interior. Ele governa aquilo que está enterrado, tanto sob a terra quanto sob a consciência. Não por acaso, também era associado às riquezas subterrâneas. Ouro, prata e pedras preciosas pertenciam ao seu domínio. O simbolismo é claro. Nas profundezas existem tesouros. Da mesma forma, mergulhar na própria sombra pode revelar riquezas psicológicas ocultas, força, sabedoria, autenticidade e transformação. O sofrimento, embora doloroso, muitas vezes contém ouro interior. No mundo contemporâneo, que frequentemente glorifica aparência, velocidade e felicidade superficial, Hades permanece como símbolo radical da introspecção. Ele nos lembra que há poder no silêncio, crescimento no recolhimento e sabedoria na escuridão. Assim como sementes germinam debaixo da terra, transformações profundas também nascem em períodos de crise. Hades também simboliza irreversibilidade. Algumas jornadas mudam o indivíduo para sempre. Após certas perdas ou revelações, não retornamos à antiga versão de nós mesmos. Essa é a função iniciática do submundo: não permitir retorno à inconsciência. Por isso, em tantas narrativas heróicas, a descida às profundezas é indispensável. Antes da verdadeira ascensão, existe sempre uma catábase, uma descida simbólica. Hades é o guardião dessa passagem. Seu ensinamento é profundo. Para renascer, algo precisa morrer. Para despertar, ilusões precisam cair. Para encontrar poder real, é necessário enfrentar aquilo que foi evitado. Hades não é apenas o deus dos mortos. Ele é o senhor das transições, o guardião das passagens inevitáveis, o soberano dos finais que antecedem novos começos. Ele representa o momento em que máscaras se dissolvem e somos confrontados com nossa essência. Temido por muitos, compreendido por poucos, Hades permanece como símbolo eterno de transformação profunda. Não como condenação, mas como verdade inevitável. Toda grande evolução exige uma descida. Porque, muitas vezes, é justamente nas sombras mais profundas que encontramos nossa forma mais verdadeira. A história chegou ao fim. Eu sou Hermes Mítico. Se gostaram do vídeo, deixem o like e inscrevam-se no canal. Também aceito críticas construtivas. Caso queiram ver alguma história aqui no canal, deixem suas sugestões nos comentários. Até a próxima, seres mitológicos.